Oi pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pirâmides e energia. E não são as pirâmides do Egito, tá bom? Pirâmides do Egito fica para a professora Bia. No caso das pirâmides que nós vamos falar, elas estão relacionadas à energia, a energia vinda do Sol. O Sol libera essa energia, a energia ela vai ser captada pelos produtores, que pegam essa energia para produzir o seu próprio alimento, por isso são chamados de produtores. Esses organismos formam lá o açúcar, que a gente também conhece como glicose, forma esse alimento dentro deles, aí imagina lá, a plantinha lá parada, vem um animal, que a gente vai dar o nome de consumidor primário, se alimenta dessa plantinha e pega essa energia, esse alimento que foi produzido por ela. Ele pega. Porém, ele não vai pegar tudo, porque parte dessa energia acaba sendo liberada para o ambiente. Essa plantinha, ela precisa crescer, ela se desenvolve, então ela tem um metabolismo. O animal que se alimenta dela não capta toda essa energia, não. Capta só parte dessa energia. E aí depois vem um outro animal e se alimenta desse primeiro. Ele vai pegar toda a energia do primeiro animal? Não. Do consumidor? Não. Por quê? Porque os dois gastaram energia de alguma forma, seja para fugir, para se locomover, para o metabolismo funcionar, então não tem como ficar com toda aquela energia. E aí eu coloquei aqui uma imagenzinha para vocês. Nessa imagem a gente vai ter uma cadeia alimentar. Cadeia alimentar é quando a gente tem uma sequência de organismos onde um se alimenta do outro. Então, a gente tem, por exemplo, Sol servindo de fonte de energia para a planta. A planta, que é um produtor, produz o seu próprio alimento, está ali quietinha, e ela vai servir de alimento para o consumidor primário. Então, a gente tem aqui eu acredito que isso aqui seja um veado. Não é um alce, mas deve ser um veado. E aí, a gente tem esse veado, então, ele é um herbívoro, ele é um consumidor primário, é o primeiro a se alimentar do produtor. E ele tá ali de boa, tá ali com a energia. E aí vem o consumidor secundário, que aí é um animal muito esquisito nessa figura que eu peguei para vocês. Mas imagine que isso daqui é uma onça com uma boca muito esquisita. E ele vai ser o consumidor secundário. O consumidor secundário, ele se alimenta do consumidor primário. Então, Sol serve de energia para o produtor. Produtor serve de energia para o consumidor primário. Consumidor primário serve de energia, de alimento, para o consumidor secundário. Consumidor secundário para o consumidor terciário. E existem os decompositores. Os decompositores, eles aproveitam, eles pegam energia de todos os níveis. Seja do produtor, consumidor primário, secundário, esse aí se dá bem mesmo. E a gente tem, então, alguns níveis dentro tanto dessa pirâmide como dessa cadeia. Vamos falar desses níveis. O produtor, que eu já expliquei muito bem, produtor, quem produz o próprio alimento. Então, são as plantas e as algas, são os que realizam a fotossíntese. A gente tem consumidor primário, que é o primeiro a se alimentar, se alimenta do produtor. Consumidor secundário, se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. Nós temos apenas até o consumidor quaternário. E é difícil de encontrar. Por quê? Como eu falei, a energia ela vai se perdendo ao longo do ambiente, ao longo dessa troca, né, dessa cadeia alimentar. Então, quando você chega no consumidor quaternário, ele já está pegando uma quantidade de energia muito pequenininha. Se você tivesse um consumidor quaternário, por exemplo, ele não ia pegar praticamente energia nenhuma, não ia sobrar nada para ele. Então, normalmente, nós só temos até o consumidor quaternário. Mas nós podemos ter um consumidor terciário sendo também o consumidor primário. Nós, por exemplo, quando a gente come alface vem de uma planta. Então, nós somos consumidores primários. Quando a gente se alimenta de uma galinha, por exemplo, se essa galinha comeu uma minhoca, vamos lá, a minhoca, ela comeu uma lagarta. A lagarta comeu um pouquinho de uma folha. A lagarta é consumidora primária. A galinha, ela comeu a lagarta, então ela é consumidora secundária. A gente comeu a galinha, nós somos consumidores terciários. Então a gente pode estar em mais de um nível trófico, não tem problema.
mas não tem como a gente ser produtor. A gente não produz o próprio alimento. E não tem como, por exemplo, as plantas serem produtoras e serem consumidoras primárias, secundárias, não existe isso. Então, só o produtor que não pode se misturar. E quando a gente fala do último nível, seja ele o terciário, nessa cadeia, só vem até o terciário, ou até o quaternário, a gente vai falar que esse último nível, ele é conhecido como um predador de topo. Ele está lá no final da pirâmide, lá no final da cadeia, então ele é o topo disso tudo, é ele o último a se alimentar. Então, para explicar a vocês, a gente tem dois tipos de situações. Nós podemos ter uma cadeia alimentar e a gente pode ter uma teia alimentar. No caso da cadeia alimentar, ela segue uma ordem linear. Então, a gente tem ali o produtor servindo de alimento para o consumidor primário, que serve de alimento para o consumidor secundário, serve de alimento para o terciário e acabou. Ele morre ali, pá, vai ser decomposto. Ok, isso é uma cadeia, tá retinho, você olha ali, você sabe certinho quem é quem. No caso da nossa teia alimentar, não é bem assim. A teia alimentar ela é formada por várias cadeias alimentares misturadas. Então, repare que nessa teia alimentar aqui, nós temos diferentes organismos. Olha que bagunça que ela tá. Então, por isso que a gente vai chamar de teia. Mas, procura dentro dessa teia quem é o produtor. Será que é a onça ali em cima? Será que é o gavião? Não. Será que é o sapo? Não. O rato? Não. Procura aí. Onde que eu vejo o produtor? Olha ali, ele aqui, ó. Plantas, flores, sementes e frutos, tudo isso vem dos vegetais. Então, essa parte aqui são os produtores, quem produz o seu próprio alimento. E aí, quem consome primeiro? Olha só, nós temos mais de um organismo. Enquanto na cadeia a gente só tinha aqui, ó, o consumidor primário, no caso dessa teia, nós temos vários consumidores primários. A gente tem, olha, a tartaruga, a gente tem o gafanhoto, tem o rato, todos eles são consumidores primários. Como que eu sei? É só ver a setinha saindo do produtor. A setinha sai do produtor, então esse produtor, essa vegetação serve de alimento para a tartaruga, serve de alimento para o gafanhoto, serve de alimento para o rato. Ah, consumidor secundário. A tartaruga é primária, ela serve de alimento para quem? Segue a setinha, 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 para a onça. Ah, olha só, o caitu, ele também é um consumidor primário. Então, ele serve de alimento para quem? Para a onça. Ah, deixa eu ver então o gafanhoto. O gafanhoto, ele serve de alimento para o escorpião, ele serve de alimento para o besouro, ele serve de alimento para o sapo. Então, repare, enquanto ele é primário, quem é secundário? Besouro, escorpião, sapo. Ah, serve de alimento também para a andorinha. E a andorinha vai servir de alimento para o gavião. Então, olha, gafanhoto primário, andorinha secundário, gavião terciário. Ah, e se, deixa eu ver, se eu pegar por aqui, ó, gafanhoto primário, besouro secundário, ele serve de alimento para andorinha, andorinha terciário, gavião quaternário. Acaba no quaternário, ok? Então, repare que dentro dessa teia eu tenho vários outros tipos de relações, de níveis tróficos. E aí a gente vai falar de pirâmide rapidinho. Existem 3 tipos de pirâmide. Pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. No caso da pirâmide de número, ela vai estar relacionada à quantidade de organismos presentes ali. Quem fica embaixo, na base, são os produtores sempre. E a gente vai ter o consumidor secundário e o terciário e por aí vai. Então, vamos lá. 2 árvores é um número. Serve de alimento para 200 lagartas. 200 lagartas serve de alimento para 20 pássaros. Então, repare que essa pirâmide energética tem o segundo nível maior. Por quê? Porque você tem 200 lagartas, maior que 2 árvores e maior que 20 pássaros. Já nessa outra pirâmide, a gente tem 1000 gramíneas são as graminhas, 1000 graminhas ali, um capim, servindo de alimento para 200 lagartas, que serve de alimento para 20 pássaros, ok? Essa seria a de número. Repare, eu não posso ter, de forma alguma, o último nível, por exemplo, sendo maior que o do meio, porque se você tiver mais pássaros do que lagartas, você não tem comida para todo mundo. Então, não dá certo.
Se eu tivesse, aqui no caso da gramínea, se eu tivesse uma gramínea, não ia ter como alimentar 200 lagartas, ok? Enquanto a pirâmide de energia, a gente vai falar da quantidade de energia presente ali, sempre seguindo produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Aqui nesse caso, a gente vai falar que a energia no primeiro nível ela é muito grande e olha só, ela vai diminuindo. A quantidade de energia presente aqui não é a mesma que a quantidade de energia presente no gafanhoto, olha, diminuiu. Aqui eu tenho 40 mil calorias por ano, aqui eu tenho 600 calorias por ano no gafanhoto, enquanto no sapo, olha só tenho 40 calorias, é o que chega no sapo, o que chega no gafanhoto, o que a planta consegue captar do sol. E a mesma coisa a gente vai ter aqui. De novo, graminha, aí aqui eu tenho, por exemplo, um coelho, aqui eu tenho um lobo-guará e aqui eu tenho um gavião. Então, repare que o nível energético vai diminuindo ao longo da cadeia. O nível energético nunca pode ser maior do que no produtor. O produtor é maior e ele vai se perdendo ao longo dessa cadeia. E aí, então, só para ressaltar, se você tem um campo de futebol com arroz, esse arroz é o produtor, então ele tem muita energia. Se você for alimentar uma quantidade de pessoas com esse arroz, você vai conseguir alimentar muita gente. Agora, se você colocar vacas para se alimentar desse arroz, desse arroz ou de um capim que esteja, vamos colocar arroz mesmo, a vaca, vamos supor que ela come cereal. E aí, se ela se alimenta desse cereal e depois você quer comer a vaca, as vacas presentes ali, elas não vão ter a mesma quantidade de energia que existe nesse arroz. Então, se você quer alimentar uma população, vale mais você produzir alimentos de origem vegetal do que de origem animal. Eles têm mais energia. E por último, pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa ela vai estar relacionada com o peso daquele animal. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a alfafa. A alfafa, a gente tem 8 toneladas de alfafa e essas 8 toneladas elas vão servir para 1 tonelada de boi. 1 tonelada de boi vai servir. Isso aqui, gente, é ao longo, por exemplo, de alguns anos, de alguns meses, tá? O boi tem 1 tonelada, o homem está mais acima, ele tem 70 quilos. Então, repare, embaixo a biomassa é muito maior do que no homem. E aí, quando a gente fala do mar, vai ter uma variaçãozinha. No caso do fitoplâncton, você tem uma quantidade ali, e você tem o zooplâncton. Só que, o que acontece? O zooplâncton, ele nasce e morre muito rápido. Então, dependendo do momento em que você mede, a quantidade do zooplâncton está muito alta. Mas se você for medir de novo, cara, ele morre muito rápido, porque ele é capturado por vários organismos, você tem peixe, você tem crustáceos, tudo se alimenta ali do zooplâncton. Então, dependendo do momento em que você mede, esse zooplâncton está grande ou esse zooplâncton está pequeno. Por isso, é a única onde a biomassa, essa pirâmide aqui, ela pode ser maior no meio, ok? Bom, gente, foi isso. Qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? Beijo, tchau, tchau!